trabalho forçado, escravo, degradante, semi-escravidão. Diversas são as denominações para o fenômeno de exploração ilícita e precária do trabalho. Mas independente de como é chamado, o certo é qualquer trabalho que não reúna as mínimas condições para garantir direitos, liberdade e dignidade pode ser considerado escravo. Uma prática antiga que foi ganhando requintes de crueldade ao longo dos anos. Veja agora como tudo começou. Um crime que movimenta por ano mais de 32 bilhões de dólares no mundo inteiro. Um crime que tira a liberdade. Um crime que tira a vontade de viver. Um crime que muitas vezes tira a vida. O tráfico de pessoas é definido pela Organização das Nações Unidas como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade, ou ainda a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra para fins de exploração. No Brasil, o tráfico humano teve início com o trabalho escravo. Foi na primeira metade do século XVI com a produção de açúcar. Os portugueses traziam negros africanos para os engenhos do Nordeste. Aqui no Brasil nós podemos falar do tráfico de negros, né, que foram escravizados aqui no Brasil, né, e que entraram numa rede nacional, africana e internacional, envolvendo não só o Brasil, mas outros países, no sentido de explorar o trabalho escravo. De lá para cá, muita coisa mudou, mas os números ainda assustam. O Brasil tem cerca de 200 mil pessoas vivendo hoje em situação de trabalho escravo. Este especialista no assunto conta que o alto índice pode ser uma consequência do combate tardio contra esse crime. Só em 15 de novembro de 2000 foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU a Convenção de Palermo. Olha, o Brasil é signatário do Protocolo de Palermo, né, que é uma convenção internacional, né, que caracteriza e define o tráfico de pessoas segundo conceitos e normativas pactuadas em fóruns internacionais, né? E isso podemos dizer que na década de 60 isso já começou a ser legislado, né? Mas só em 2006 o Brasil criou uma política nacional de enfrentamento ao tráfico. O alvo dos aliciadores ainda é a população mais carente, que sonha com um futuro melhor. Existe o tráfico tanto para trabalho escravo, né, e a gente tem notícias sempre aí pela mídia, né, de pessoas que são trazidas de outros estados para trabalharem, principalmente no Sudeste, ou regiões, né, que têm um desenvolvimento econômico mais acelerado. Essas pessoas vêm e trabalham em condições muito precárias de vida e trabalho que caracterizam o trabalho escravo. E graças à divulgação maciça, até mesmo em telenovelas, as falsas promessas hoje já são conhecidas. São coisas que acontecem cotidianamente no país, e principalmente com estrangeiros, né, do próprio continente brasileiro ou africanos. A gente prefere acreditar que não tem, mas que tem, sem dúvida nenhuma. Na esperança de algo melhor, que as pessoas são abusadas, né? Dependendo do interesse particular de cada um ou da necessidade de cada um, isso é muito fácil, sim. Também a pessoa que é escravizada, ela também só pensa na situação do benefício. Ela não pensa nos prejuízos que pode vir a sofrer. Geralmente conta com dinheiro, né, essas coisas, e promessas tentadoras que as pessoas acabam sempre caindo. Não há mais essa história de inocentezinho, não. Acho que o povo já está mais esclarecido. As vítimas podem ser traficadas no próprio país ou cruzar as fronteiras. Elas são reféns, né? Elas vivem em cárcere privados, em condições insalubres de vida, se alimentam mal, acabam usando de maneira excessiva álcool e outras drogas. O
tráfico de pessoas, seja com a finalidade de trabalho escravo, exploração sexual, venda de bebês ou de órgãos, movimenta a terceira maior economia no mundo do crime. Perde apenas para os tráficos de drogas e armas. O maior desafio é chegar às grandes redes de aliciadores. As pessoas que são vítimas acabam constrangidas e ameaçadas caso denuncie essa situação.